Olá, 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 Sagitário! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Dan Moraes, alquimista aqui do canal. Esse vídeo é para quem tem Sol, Lua, Ascendente em Sagitário ou muitos planetas no signo de Sagitário ou na casa 9, tá? Quem tem muitos planetas de casa 9, naturalmente acaba tendo também muita energia do arquétipo de Sagitário. Feliz aniversário para quem já tá fazendo aniversário. Em breve, não sei se já vou ter soltado. Quando sair esse vídeo, eu não sei se já vou ter soltado o vídeo de aniversário de vocês, tá? Mas se não soltei, vou soltar nos próximos dias, com certeza. Muito feliz novo ciclo, uma revolução solar. Eu não vou dizer feliz, porque às vezes a gente precisa passar por algumas coisas que não necessariamente são sempre muito felizes, mas que trazem saltos evolutivos pra gente. Esse é o objetivo, né? Principalmente a energia de Sagitário, que fala de você enxergar além, de você expandir a consciência, né? De você não se deixar engolir pelo lado sombrio, né? De Sagitário, que é o dogmatismo, né? Que é o querer que todo mundo acredite naquilo que você tá defendendo, né? Não é esse o objetivo aqui. É que você possa se libertar disso. Essa é uma semana de lua crescente, tá? Dentro da temporada da lunação escorpiana, né? A temporada escorpiana já acabou. O oráculo do caminho sagrado, né? Que eu sempre puxo uma carta para trazer o tema da semana. E ele veio a carta da roda do arco-íris, que é essa daqui, caso vocês conheçam, que fala de unidade, fala de consciência da totalidade, né? Então, Sagitário é regido por Júpiter, né, que é conhecido no panteão do politeísmo, né, como o principal Zeus, né, que é o principal deus de todos, como se fosse o presidente da situação. Então, assim, essa busca, né, essa flecha de Sagitário que busca por uma verdade universal, né, que busca por uma consciência maior, né, e transcendente, que expanda a mente das pessoas, né? A gente está num momento que a gente precisa muito trabalhar essa expansão da consciência, essa abertura da mente, né? A gente está com muitos pensamentos retrógrados, né? Conservadores, não que eu seja contra o conservadorismo em algumas coisas, mas assim, nada que nos atrase, né? A gente não pode se permitir ser engolido por um conservadorismo que nos atrase, que nos faça até andar para trás muitas vezes. Então, a ideia dessa semana é que a gente coloque a mão na massa, literalmente, para poder construir essa consciência da totalidade, tá? Então, vamos ver aqui. Essa carta aqui já quase virou. 5 de paus. Fala de trabalho em equipe, fala de se juntar às pessoas com quem você se afinize, que as ideias se afinizem, né? Que você possa também ser um porta-voz muitas vezes, tá? A energia de Sagitário fala um pouco disso. 4 de paus, ó, fala da rede de apoio, a transfiguração, que é a carta da morte, de você ser um porta-voz dessa mente, né, desse grupo, né, dessa equipe. Você ser aquela pessoa que sobe no púlpito mesmo, sabe? Ó, viraram mais algumas outras aqui. 8 de copas, a estrela, o mundo, a roda da fortuna. Nossa, bastante arcano maior aqui, hein? Trabalhar uma nova esperança. Olha que bonita essa carta do mundo, ó. Que eu tô falando pra vocês de ser o porta-voz, né? Olha, ela é a maestra do mundo, ó. A regente do mundo, tá vendo? De ser capaz de ser esse porta-voz mesmo, esse guia, esse líder, sabe? Que traz esperança, que valoriza as pessoas que estão no mesmo patamar, né? Ó, Cavaleiro de Copas. Deixa eu ver se virou mais alguma aqui. Não. Mais uma carta. Outra carta de paus, 2 de paus. E no fundo do baralho, o 6 de copas.
Olha, como eu já vinha dizendo, né? Trabalhar essa capacidade de ser porta-voz de grupos, tá? De entender, né? De magnetizar essas pessoas que têm um pensamento parecido com o seu, né? De que estão olhando na mesma direção. As pessoas, a gente não precisa concordar 100% com tudo que as outras pessoas falam, mas é fácil a gente identificar as pessoas que estão olhando na mesma direção que a gente, né? Cada um pode às vezes olhar de um jeitinho um pouco diferente, mas a direção é mais importante do que a velocidade. Tá? Então, essa carta, o 4 de paus, fala muito sobre isso, né? De você atrair e também celebrar o reencontro, sabe? Quando é tão gostoso quando a gente acha um grupo, né? Às vezes a gente começa a estudar alguma coisa, não sei se isso já aconteceu com vocês. A gente começa às vezes a estudar alguma coisa e a gente se sente meio solitário, né? Porque a gente fala assim, gente, mas só eu tô vendo isso, só eu tô pensando isso, só eu tô estudando isso. E aí quando a gente começa a encontrar algumas pessoas que também também tem interesse naquilo que a gente se interessa, é tão gostoso esse encontro, né? É uma celebração. E aí a gente começa a formar as equipes, né? Começa a formar os grupos, onde a gente pode trocar com mais liberdade e a gente aprende muito mais, porque a gente já tá olhando nessa direção, né? Aí vem alguém e abre portas, abre janelas naquele lugar e você fala, uou! Né? Aí a gente nada mais. Eu falei que mais importante é a direção do que a velocidade. Eu concordo com isso, mas quando a gente está em grupo, a gente vai mais longe, né? A gente vai até com uma velocidade um pouco maior mesmo, porque a gente vai se ajudando, né? E a egrégora, né? Eu gosto muito da frase de Jesus que diz que onde dois ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então, assim, quando você tá num lugar que tá contribuindo com a sua, né, olhando numa direção que contribui com a sua evolução, e aí você consegue magnetizar e atrair pessoas que também estão, né, olhando para esse mesmo lugar, mais rápido vocês vão, porque o caminho fica mais fluido, né? Se tiver umas pedrinhas, a gente ajuda a tirar e tira mais rápido, sabe? Então, o processo de transfiguração, né, o processo de renovação, de regeneração, ele acontece mais rápido e muitas vezes de forma menos dolorosa, porque é tão difícil às vezes a gente passar por uma situação sozinho, né? Por que existem os grupos de apoio, né, para recuperação de vícios, né? Ou às vezes até quando você está passando por uma doença, né, trabalhos terapêuticos assim, com outras pessoas que também estão passando pela mesma situação que você, sabe? Então é tão parece que fica mais leve, né? Quando a gente tem alguém com quem compartilhar, que também está passando pela mesma situação que a gente, né? Então parece que o fardo não fica tão pesado e a gente se regenera mais rapidamente, sabe? E fica mais fácil da gente se libertar de ilusões, né? De coisas que às vezes a gente acha que são boas pra gente e não são, né? Então essa carta do 8 de copas, ele fala também de eventualmente você reconhecer que alguma das coisas que você entende como alicerces da sua vida, né, como crenças muito fortes e que você acha que elas colaboram com você, na verdade elas são só ilusões. E aí você precisa ter a coragem, né? O 6 de copas fala um pouco disso também, sabe? Da gente ficar preso a um passado que não volta mais e a gente perde tempo com isso, né? E o nosso tempo aqui, por mais que a gente ache que 80, 90 anos demorem muito para passar, a nossa vida aqui na Terra é um tiro, né? Passa muito rápido, sabe? Então, o fato da gente conseguir, né, ter o compromisso de aproveitar da melhor maneira possível, né, e da forma mais integral possível esse tempo aqui, ajuda com que a gente vá mais longe, sabe? Ó a carta da estrela aqui, né? A esperança voltando, a validação da sua verdade, né? Eu até conversei com uma amiga sagitariana esses dias e ela tava, né, compartilhou comigo algumas questões. E eu falei pra ela, são as dores e as delícias de ser quem se é, sabe? Na hora que a gente consegue lidar com os nossos altos e baixos, lidar com as nossas vulnerabilidades, lidar com aquilo que nos enfraquece ou né, que acaba que a gente sente uma necessidade de se proteger, né, de guardar. Na hora que a gente consegue acessar todas essas nossas partes que eventualmente a gente não se orgulha tanto,
isso se torna a nossa maior força, sabe? E aí é que a gente consegue, né? Porque a partir do momento que eu sei que eventualmente eu sou meio mentirosa, vamos dizer assim, eu não vou me incomodar com quem é mentiroso, porque eu tô aceitando essa parte minha, sabe? Né? Então eu não me orgulho disso? Não, eu não me orgulho disso. Mas assim, eu tenho essa tendência. Então eu paro de me sentir agredida por esse tipo de situação, né? E aí, eu tendo consciência disso, eu me empodero e paro de permitir que isso me sabote, que isso me afaste do meu caminho. E aí a minha estrela brilha mais, né? A ideia da carta da estrela é exatamente essa, é a gente acreditar, né? Ela tem uma energia forte de aquário também, é a gente acreditar que qualquer coisa que brilhe dentro da gente, que faça os nossos olhos brilharem, é digna de confiança, é digna de fé, né? Então, assim, eu tô com uma ideia na mente que, nossa, meu coração fica quentinho quando eu penso, mas quando eu olho em volta, eu falo, gente, isso é inviável. Não, não é inviável. Confie, acredite, bote isso, né? Tente, experimente, porque às vezes, né, uma ideia inviável só precisa alguém com fé para fazê-la acontecer, tá? E aí, né, sendo o regente do seu mundo particular e do mundo à sua volta, porque nada do que a gente faz é só pra gente, né? As outras pessoas, elas não ficam imunes à nossa vida, assim como a gente não é imune à vida de outras pessoas. Tudo acontece de forma integrada, né? A roda da fortuna lembra que nem sempre tudo vai dar certo logo no início. Às vezes vão ter alguns caminhos, entendeu? Que vão parecer que não são tão claros. Mas eu achei que isso ia dar certo, mas às vezes não tá dando certo por esse caminho. Gira um pouco o volante, um pouco para lá, que vai dar certo, né? Então, é entender que a caminhada da vida tem os seus altos e baixos, né? Confiar que o que te faz... o que te coloca em movimento, que vem do coração, é louvável e merece respeito, e merece o seu respeito, e merece a sua energia. Então não negligencie, né, os impulsos do seu coração, né? Às vezes me veio aqui à mente agora que às vezes a gente entra num relacionamento, né, a gente conhece alguém e a gente fica cheio de dedos, né? É porque eu não posso falar isso, porque senão ele vai achar tal coisa. É porque se eu falar que eu gosto, ele vai montar, ou ela vai pisar, né? Se eu ficar ligando pra ela todo dia, sabe? Gente, seja verdadeiro. Se você é intenso, se você é verdadeiro, se você, né, se a sua forma de amar, né, porque tem aquelas 5 formas de amar, né, se a sua forma de amar, respeite a sua forma de amar. Se é o serviço, né, fazer coisas pela pessoa, faça isso. Se é falar, se é tempo de qualidade, se é, né, eu não lembro de todas agora, mas assim, respeite a sua natureza. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né, gente? Por isso que é tão importante a gente estar sempre nesse desvelar de nós mesmos, para que a gente seja capaz de respeitar as nossas características, sem ficar se punindo por isso, né? O 2 de paus, ele vem lembrar que, assim, né, você tem o mundo nas mãos, você tem a energia, né? Você direciona para onde essa energia vai. Né? Seja capaz todas as cartas de número 2, elas falam muito de discernimento, né? Da gente saber a hora de agir, em que direção seguir, a quem recorrer, né? Então, assim, tenha a consciência de que só você pode direcionar essa sua energia. E a carta dos livros, né? Conte com o seu conhecimento, né? Você tem já bastante conhecimento das coisas, sabe? Só que, às vezes, para esse conhecimento ser colocado em prática, você precisa parar de pensar nele, né? Parar de ficar tentando entender por quê. Sabe todas as coisas? Tem gente que é muito intuitivo, tem gente que percebe muitas coisas e fica, nossa, mas por que eu tô pensando isso? Mas de onde vem isso? De quem será? Desliga essa parte da mente, porque na hora que a gente consegue, que o conhecimento ele tá nas nossas entranhas e a gente consegue desligar esse motorzinho que quer controlar o conhecimento, aparecem situações muito claras e específicas para a gente colocar esse conhecimento em prática. Então a gente só precisa permitir,
sabe? Ter fé, ter confiança e permitir que tudo acontece como tem que acontecer e na hora certa. Ufa! Gostei. Uma energia bem combinando com o Sagitário, porque às vezes vem umas tiragens que assim não combinam muito com a energia do signo, mas essa aqui tá muito combinando com você, Sagitário. Eu acho que não por acaso, né? Estamos na temporada sagitariana, que é uma temporada que costuma ser mais leve para muitas pessoas. Então, eu vou soltar a tiragem de aniversário, mas já fica aqui um desejo, né, de uma revolução solar muito luminosa para vocês, tá bom? Muito obrigada para quem ficou comigo até o final. Considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e fiquem com Deus. Até semana que vem.